Tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que está aparecendo aí na sua tela. Para quem não me vê, talvez tenha uma ideia de quem está falando com você hoje. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, assim na altura dos ombros, olhos pequenos, de cor castanho claro também, e eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa preta com um casaquinho laranja por cima. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, e uma planta de um lado e um pouquinho mais de plantas atrás de mim. Sabe aquele jogo que você adora e tá todo mundo jogando? Sabe aquele programa, série, filme que tá bombando? Pois bem, aposto que você se lembrou de algum. Tem muita gente jogando ele. Tem muita gente que já viu. E também tem muita gente falando sobre eles, não é verdade? Eu conheço uma galerinha que, quando tem umas novidades assim, corre para saber da novidade. Mas antes de baixar ou de ver, eles vão conferir o que os outros estão falando sobre o assunto. Eles vão ler as reviews do jogo. E sabe o que eles descobrem com isso? Eles descobrem se o jogo crasha depois de 5 segundos de gameplay, por exemplo. Deixa eu falar de novo, porque pode ter alguém que não entenda esse jeitinho de falar. Quando um jogo é lançado, pessoas experimentam o jogo e escrevem ali comentários sobre eles. Essas são as reviews ou resenhas. Lá, as pessoas contam o que acharam sobre os gráficos, a jogabilidade, os controles, os efeitos sonoros, a história em si, as músicas, os personagens, o design, enfim, dão lá a sua opinião. Dentre essas informações, eles podem comunicar um bug, por exemplo, um erro presente ali naquele jogo, como um crash, um travamento, assim que se começa a jogar. Nessa comunicação, além da opinião, pode vir também junto a solução para esse problema aí. Se o jogo crasha, ou seja, se ele trava logo no início, pode ser uma atualização necessária. Tudo isso pode ser informado nesses reviews ou resenhas. O mesmo vai acontecer com filmes, séries e até aplicativos. Você já deve ter visto isso na sua loja de aplicativos do seu celular, não é? Tem lá uma parte para avaliações e resenhas. Alguns têm um formato de classificação, com estrelinhas, né? E junto disso pode ter o que as pessoas acham, né? A opinião sobre esses jogos ou filmes. Saber passar as informações de maneira clara, nesse caso, é muito importante. Usar as palavras corretamente também, hein? Para que o outro te entenda e você entenda o que o outro está querendo dizer, é preciso pensar direitinho o que você vai escrever lá. Vamos ver aqui alguns exemplos. Comentário 1. Gostei muito desse aplicativo. Comentário 2. Muito bom o jogo. Tem várias aventuras para se divertir, mas precisa de atualizações maiores. Porém, ainda tem um problema. Os jogadores não estão conseguindo entrar nos servidores. Precisamos que consertem isso. Mas tirando isso, o jogo é muito bom. Por isso, estou dando 4 estrelas. Esses foram 2 comentários sobre o mesmo aplicativo. Embora você não saiba exatamente qual aplicativo eu estou falando, você é capaz de avaliar a linguagem, a mensagem passada por cada um desses comentários, não é? Qual dessas opiniões, qual desses 2 comentários te ajudaria mais na hora de decidir sobre esse aplicativo? Qual desses 2 foi mais claro e objetivo na hora de dar a sua opinião? O segundo, né? Inclusive, em alguns lugares é possível avaliar com estrelinhas ou com joinha ou sim e não, se aquele comentário te ajudou, se ele foi útil. No caso do primeiro, eu classificaria com não. E o segundo, com certeza, eu marcaria como sim.
A gente já viu como é possível não ser tão claro na opinião que está sendo dada. Mas as opiniões nem sempre concordam ou elogiam o item avaliado, né? Às vezes, a opinião é desfavorável ou dá sugestões de melhoria. Nesse caso, é importante saber de que maneira fazer isso para não ser assim ofensivo, né? Opiniões contrárias também são bem-vindas. As críticas bem feitas também podem colaborar com os desenvolvedores. Vamos ver aqui mais alguns exemplos sobre isso. Comentário 1. Sinceramente, está difícil de jogar. Não consigo entrar em certos mapas porque o jogo fecha toda vez que eu entro. Tenho gastado muita bateria também. Eu amo o jogo, mas está realmente difícil de jogar assim. Comentário 2. Uma porcaria. Não gostei. Jogo muito feio e boboca. Nesse caso, o comentário 1 está mais de acordo e pode ser mais útil. A gente viu até aqui que uma opinião bem escrita pode ajudar na decisão de quem lê. Mas será que tem um jeito de aprender a fazer isso? Eu vou tentar aqui te dar algumas dicas, tá bom? Da mesma maneira que você busca lá para ver se vale a pena ver o filme, a série, ou se o joguinho tem alguma dica legal, você também pode ajudar outros sobre aquilo que você já experimentou ou já descobriu, certo? Vamos fazer isso juntos aqui. Ponto 1. Introdução. Apresentação do tema e seu posicionamento sobre o assunto. Ponto 2. O desenvolvimento. É a defesa do seu posicionamento com argumentos consistentes. E ponto 3. A conclusão. O fechamento do texto, resumindo os argumentos e retomando a opinião que você apresentou lá no início. Xiii! Pareceu complicado falando assim, né? Então vamos construir um texto juntos aqui. Vamos imaginar que você acabou de ver essa aula e vai comentar, vai dar sua opinião sobre ela. Como seria fazer isso pensando nos 3 pontos que eu apresentei para você? Não precisa responder cada ponto especificamente, tá bom? Na verdade, você precisa ter em mente isso para não cair no erro de dizer só gostei, não gostei. Isso você pode apontar com estrelinhas ou joinhas. Sua opinião será mesmo útil se você tiver uma boa construção de texto e mostrar para o outro, através desse texto, o que você realmente está pensando. Voltando. Vamos imaginar que você acabou de ver essa aula e vai comentar, vai dar a sua opinião sobre ela. Gostei. Errado. Horrorosa. Errado. Introdução. Apresentação do tema e seu posicionamento sobre o assunto. Essa aula de escrita de texto foi boa. Desenvolvimento. Defesa do seu posicionamento com argumentos consistentes. A professora ensinou umas dicas que eu não sabia para escrever texto de opinião. Conclusão. Fechamento do texto, resumindo os argumentos e retomando a opinião apresentada no início. Com essas dicas, eu vou poder escrever melhor os meus comentários. Realmente gostei da aula. Esse seria um exemplo de uma opinião favorável. E se por acaso você quisesse dar uma sugestão ou demonstrar que não gostou, como poderia ser? Vamos ver aqui? Introdução. Apresentação do tema e seu posicionamento sobre o assunto. Não gostei muito dessa aula de escrita de texto. Desenvolvimento. Defesa do seu posicionamento com argumentos consistentes. As dicas que ela deu, eu já sabia e não aprendi nada novo. Conclusão. Fechamento do texto, resumindo os argumentos e retomando a opinião apresentada no início. Poderia explicar o texto de opinião de maneira diferente. Poderia ser uma aula melhor, por isso não gostei tanto. Os comentários podem ser sempre feitos com bom vocabulário
e de maneira educada, mesmo que sejam para demonstrar sua insatisfação. Agora, você pode praticar. E pode ser aqui mesmo com as nossas videoaulas. Você já deve ter assistido várias, né? Então vai lá nos comentários e pensando nos 3 pontos que eu te dei como dica, e escreve um comentário lá. Eu vou gostar muito de ler. E aposto que as outras professoras também. Na aula de hoje, a gente viu que produzir um texto de opinião pode contribuir com outra pessoa na hora dela decidir sobre alguma coisa. A gente viu também que esses espaços assim abertos para que as pessoas coloquem seus pontos de vista podem ser muito úteis. E que para isso, o uso da linguagem precisa ser adequado e expor de maneira clara e objetiva o que se quer informar. Embora eles possam ter diferentes formatos e se destinar para várias coisas diferentes, como jogos, aplicativos, filmes, séries e até videoaulas. Saber escrever da melhor maneira pode ser bem útil. Além disso, esse texto pode servir de referência para outros locais em que você precisa expor, assim, de maneira escrita a sua opinião, não só na internet, não só com filmes, jogos e séries. Tenho certeza que, seguindo as dicas que eu te dei, seus comentários serão sempre úteis. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido antes. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Eu quero continuar te vendo sempre por aqui. E comentando, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!